Emílio Médici nasceu na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, em 1905, 4 de dezembro. Seu pai era um italiano e sua mãe uma uruguaia. Ele estudou em Colégio Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, e cursou no Colégio Militar de Porto Alegre. Ele apoiou o movimento político de 1930 e combateu o movimento constitucionalista paulista de 1932. Na década de 1960, apoiou o golpe militar de 1964, tornando-se audito militar de Washington em 1964 e 1966. Chefiou o Serviço Nacional de Informações, SNI, em 1967, e comandou o Terceiro Exército do Rio Grande do Sul em 1969. Em 30 de outubro de 1969, foi indicado pelo alto comando do Exército para o cargo de Presidente da República. O recrutamento do regime militar foi iniciado no governo do Geraldo Costa Silva e chegou ao auge no governo do Emílio Médici. Após o término do mandato, Emílio Médici passou a faixa de presidencial para o presidente Ernesto. Ao deixar a presidência, Emílio se afastou da vida pública e morreu 9 de outubro de 1985. Emílio Médici foi o 28º presidente da República do Brasil. Governou o país entre 30 de outubro de 1969 até 15 de março de 1974. O governo de Médici entrou para a história como um dos mais repressores do regime militar e foi chamado de Anos de Chumbo. Seu mandato ficou marcado tanto pelo aumento da repressão como pelo crescimento da economia, que foi conhecido como milagre econômico. Milagre econômico é uma referência ao elevado crescimento da economia do país nesse período, e a expressão fazia referência à euforia da prosperidade econômica que teria acontecido sem planejamento. E durante o governo de Médici foram criados vários órgãos para ocupar e explorar a Amazônia. Um que destaca é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Projeto Rondon. Também foi iniciada a construção das rodovias transamazônicas em Cuiabá e Manaus, Porto Velho. Além disso, foram inauguradas as hidrelétricas da Ilha Solteira, a maior da América Latina, a refinaria de Paulínia e a ponte ligada à cidade do Rio de Janeiro a Niterói. Todas essas grandes obras eram usadas para transmitir a ideia de um país em processo e unido. No governo do general Médici, o combate ao regime militar se acentuou e a repressão ao movimento que promoveram essas resistências também aumentou. A censura ao meio de comunicação e as torturas de prisioneiros políticos tornaram-se comuns. A opção pela luta armada cresceu nesse período, e 2 focos guerrilheiros no meio rural foram no Araguaia, no Pará. A guerrilha urbana também foram formadas de resistências que se ampliaram. Destacaram-se 2 importantes militares políticos que pensaram essa tática de combate ao regime militar. Carlos Maguilheira, da Ação Libertadora Nacional, e Carlos Lamarque, da Vanguarda Popular Revolucionária, ambos foram assassinados pelo regime no período do governo Médici, respectivamente no ano de 1969 e 1971. Emílio Médici nasceu em 1905 e morreu em 1985. Foi o presidente do Brasil eleito pelo Congresso Nacional. Comandou o cargo entre 30 de outubro de 1969 até 15 de março de 1974.
E durante o seu governo foram atingidos altos índices de crescimento econômico. Foi a época chamada de Milagre Brasileiro. Hermílio Médici nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul, no dia 4 de dezembro de 1905 e com 12 anos de idade foi levado por seu avô, Anselmo Garrastazu, para estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. Agora eu vou contar um pouco da carreira militar dele. Então, em 1924, ingressou na Escola Militar do Realengo, Rio de Janeiro, onde se tornou aspirante em 7 de janeiro de 1927. No dia 8 de 1929, promovido a tenente, serviu no 12º Regime da Cavalaria, em Bagé. Promovido a major, serviu na 3ª Divisão de Cavalaria, também em Bagé, sendo promovido a tenente-coronel em 1948. Hermílio Médici foi nomeado subcomandante da Academia Militar de Agulhas Negras. Em 1967, ocupou a chefia do Serviço Nacional de Informações e foi adido militar em Washington. Promovido a general de exército, foi nomeado comandante do 3º Exército em 28 de março de 1969 em Porto Alegre. Agora eu vou contar sobre a presidência da República. Em agosto de 1969, durante o regime militar, o presidente Costa e Silva foi acometido de um derrame cerebral que o afastou do poder, sendo substituído por uma junta militar. No dia 25 de outubro, o Congresso Nacional foi convocado para eleger o novo presidente. O general Hermílio Médici foi eleito e assumiu o poder no dia 30 de outubro de 1969, com promessa de restabelecer a democracia. O governo Médici herdou uma crise política que se arrastava desde o início do governo de Costa e Silva. As manifestações estudantis pediam a queda do governo e setores radicais de oposição iniciaram a luta armada contra o regime militar. Formaram-se organizações clandestinas que se dedicavam à guerrilha urbana e rural. Bancos eram assaltados e diplomatas sequestrados, como o embaixador norte-americano no Brasil, Charles L. Brink. Foram os anos mais duros do período militar. Em 1974, o ritmo de crescimento da economia começou a diminuir. Então, o governo Médici se prolongou sob uma forte repressão, até 15 de março de 1974, quando foi substituído pelo general Ernesto Geisel. Hermílio Médici faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 1985.